objetivo deste episódio é direta. Como é que uma entidade pública hoje, em Portugal, integra a CO2PL num concurso? Não em teoria, na prática. Com que peças de procedimento, com que linguagem, com que consequências? Vamos percorrer este caminho com rigor, mas sem complexificar excessivamente. Porque o que nos interessa é que no final deste episódio, qualquer técnico de contratação pública consiga visualizar quais são as etapas operacionais. O ponto de partida é o Código dos Contratos Públicos. O CCP, ao transpor as diretivas europeias de 2014, consagrou a proposta economicamente mais vantajosa como critério primordial da adjudicação. E na modalidade multifatorial, que é a que nos interessa para a CO2PL, permite incluir fatores de qualidade ambiental como parte do modelo de avaliação. Ora, vamos agora verificar esta aplicabilidade jurídica, ou seja, o que a lei permite. O artigo 75 do Código dos Contratos Públicos lista os fatores admissíveis no critério de adjudicação multifatorial. Entre eles, encontramos expressamente a sustentabilidade ambiental ou social do modo de execução do contrato e a circularidade. Estes são os ganchos jurídicos que permitem incluir a CO2PL. Há, porém, um requisito fundamental que não pode ser ignorado: a ligação ao objeto do contrato. Tanto em fatores como em subfatores devem estar relacionados com as obras, bens ou serviços a executar ao abrigo do contrato, em qualquer fase do seu ciclo de vida e incluindo o processo específico de produção ou fornecimento. O legislador português consagrou uma amplitude considerável neste requisito, mas a entidade adjudicante tem de demonstrar essa ligação de forma fundamentada. O que isto significa na prática é que a entidade adjudicante não pode simplesmente dizer que queremos a redução de carbono e incluir a CO2PL. Tem de explicar, pegando no exemplo de contratação de uma empreitada. Esta empreitada de construção tem emissões significativas nas fases de produção, de materiais e de execução em obra. E por essa razão o compromisso de descarbonização do adjudicatário está diretamente ligado ao objeto do contrato. Há ainda outra limitação igualmente importante. Os fatores de adjudicação não podem dizer respeito direta ou indiretamente a características dos concorrentes. Só a proposta, o que a empresa vai fazer neste contrato, pode ser avaliada. Não a política geral da empresa, não a sua certificação corporativa enquanto atributo subjetivo. Esta distinção tem implicações práticas para como reformulamos o critério e voltaremos a ela. Quanto à certificação, a entidade adjudicante pode referenciar a CO2PL e indicar a certificação como um dos meios de prova admissíveis, mas não pode torná-la obrigatória. Tem sempre de admitir meios de prova equivalentes. Existe ainda uma nuance relevante que distingue os dois tipos de situações. Se uma entidade adjudicante quer controlar se a empresa tem uma política de carbono a nível organizacional, toda a empresa, não só o projeto, então o mecanismo mais adequado já seria um concurso limitado por prévia qualificação. Nesse procedimento, há uma fase de qualificação onde se avaliam os atributos dos concorrentes e só depois uma fase de propostas. Para quem quiser ir por esse caminho, que é mais exigente, mas também mais abrangente, a CO2PL pode igualmente ser utilizada, mas na fase adequada do processo, ou seja, no momento da avaliação das propostas. Para a grande maioria das situações, porém, a via mais prática é integrar a CO2PL diretamente no critério de adjudicação de um concurso público com os requisitos formulados ao nível do projeto. É precisamente sobre essa via que nos vamos concentrar. No terreno, a CO2PL pode ser integrada no critério de adjudicação de duas formas, como desconto fictício no preço ou como um sistema de pontos. Ambas são válidas do ponto de vista jurídico e a escolha depende integralmente do contexto do concurso. O desconto fictício funciona da seguinte forma: a entidade atribui uma percentagem de desconto sobre o preço proposto para cada nível ou passo da emissão da CO2PL, e aqui este desconto é apenas fictício, não altera o valor real do contrato, serve apenas para efeitos de ranking na avaliação das propostas.
Já o sistema de pontos funciona de forma mais familiar para quem tem experiência com grelhas de avaliação multifatoriais. O subfator CO2PL recebe uma pontuação máxima e os diferentes níveis de ambição correspondem a diferentes pontuações dentro desse subfator. No âmbito da missão da equipa da CO2PL em Portugal, foi redigido um parecer jurídico onde se sugere que, para Portugal, onde a incorporação de fatores de qualidade ambiental ainda é muito incipiente, o sistema de pontos possa ser mais fácil do que implementar e explicar ao mercado, numa primeira fase, o outro sistema. Ainda assim, reconhece que ambas as modalidades têm os seus méritos e nenhuma é intrinsecamente superior. Vamos agora concretizar com um exemplo que está no centro deste episódio, este procedimento de contratação através da CO2PL. Imaginemos que uma entidade pública lança um concurso para a construção de uma ponte. O valor estimado é de ordem da grandeza dos 10 milhões de euros. A entidade decide incluir a CO2PL como subfator de adjudicação na modalidade de desconto fictício. As regras que estabelece são as seguintes: uma empresa que se comprometa com um nível de 1 da CO2PL obtém um desconto fictício de 1%. Já no nível 2, terá 2%, no nível 3, 4%, no nível 4, 7% e, por fim, no nível 5, terá 10%. Agora, olhemos para o que acontece na avaliação. Temos 3 empresas concorrentes. A empresa A apresenta um preço de 9,7 milhões de euros e não assume qualquer compromisso da CO2PL. O seu desconto fictício é, portanto, 0. O preço fictício para a avaliação será, então, também 9,7 milhões de euros. A empresa B apresenta um preço de 10 milhões de euros e aqui compromete-se com o nível 3. Ora, obtém um desconto fictício de 4%, o que corresponde a 400 mil euros de desconto fictício. O seu preço de avaliação é de 9,6 milhões de euros. A empresa C apresenta um preço de 10,3 milhões de euros e compromete-se com o nível 4. Obtém, portanto, um desconto fictício de 7%, o que corresponde a 721 mil euros de desconto fictício. O seu preço de avaliação é de 9,579 mil euros, portanto, 9,58 milhões de euros. Fazendo as contas, o que o ranking nos diz, no fundo, comparando os 3 preços fictícios, a empresa C, que tem um valor mais baixo, com 9,58 milhões, a empresa B vem a seguir, já com 9,6 milhões, e por fim a empresa A, que apesar de ter o preço real mais baixo, acaba por ter o preço fictício mais elevado e vai a jogo com 9,7 milhões de euros. A adjudicatária neste cenário é a empresa C, pelo preço real de 10,3 milhões de euros. A entidade pública paga mais, em termos nominais, do que pagaria a empresa A, mas está a comprar um compromisso verificável de descarbonização que a empresa A não oferece. E então a entidade pública decidiu, previamente e de forma fundamentada, que esse compromisso tem valor para o interesse público que persegue. No fundo, este exemplo ilustra com clareza o racional do instrumento que auxilia a argumentação de que realmente o preço não é o único fator que importa. O que importa é a relação qualidade-preço, e a qualidade aqui inclui o desempenho ambiental. Na prática, quando uma entidade pública inclui a CO2PL no concurso, está a pedir aos fornecedores algo muito concreto. Não está a pedir que a empresa seja verde em geral, está a pedir que, neste projeto em específico, a empresa demonstre requisitos correspondentes ao nível de ambição com que concorreu. Para o nível que o fornecedor declara, existem requisitos definidos ao nível do projeto. Nas 4 perspectivas que referimos no episódio anterior: conhecimento das emissões, redução das emissões, comunicação transparente e participação e colaboração. Estes requisitos são específicos ao contrato,
Não basta a empresa ter uma política corporativa de carbono, tem efetivamente de demonstrar o que vai fazer na obra ou no serviço. Explicando melhor, existem dois caminhos de prova possíveis, mas não se usam os dois ao mesmo tempo. Ou a empresa escolhe demonstrar pelo certificado CO2PL, e nesse caso o projeto é tratado como um projeto CO2PL e a execução fica enquadrada no sistema de auditoria associado ao certificado, podendo a entidade pública pedir acesso à informação, claro, documentada do projeto, sem ter de fazer ela própria esta verificação técnica. Ou, por outro lado, a empresa não tem certificação organizacional, escolhe demonstrar por uma declaração de projeto que é avaliada posteriormente e verificada por um terceiro competente e só depois é entregue como prova à entidade pública. Uma nota muito importante que friso sobre este ponto: a opção de prova deve ser consistente, isto é, se a empresa opta por demonstração ao nível do projeto, essa opção aplica-se a todos os níveis, do nível declarado para baixo, não sendo possível fazer prova mista. Após a adjudicação, o compromisso passa para a fase da execução. A empresa adjudicatária tem de implementar as medidas correspondentes ao nível declarado durante a execução do contrato e documentar esse processo no já mencionado dossiê de projetos. Este dossiê é, no fundo, o registro vivo do cumprimento do compromisso e inclui as medidas de redução de emissões implementadas, os dados de monitorização, os relatórios periódicos, quando exigidos, e toda a documentação que suportará aqui a auditoria final. Dentro deste dossiê, espera-se encontrar elementos muito concretos: a metodologia do cálculo das emissões do projeto, os valores de linha de base, as medidas implementadas para a redução, por exemplo, os equipamentos mais eficientes ou a escolha de materiais com pegada de carbono mais baixa, gestão de resíduos de obra e os resultados obtidos ao longo do tempo. A qualidade deste dossiê é determinante para o resultado da auditoria. E, embora não esteja previsto como obrigatório, a entidade adjudicante pode ter aqui um papel que muitas vezes é subestimado, o do diálogo durante a execução. Não se trata de microgerir nem validar aqui o cumprimento do nível ou passo da CO2PL. A auditoria externa faz esse trabalho. Trata-se do gestor do contrato saber o que está a monitorizar, com que periodicidade e o que vai pedir ao adjudicatário para verificar este alinhamento com os critérios. Isto tem de estar previsto nas peças de procedimento desde o início. Uma boa prática, que vem dos Países Baixos, é a realização de reuniões de acompanhamento periódicas, tipicamente semestrais, em projetos de maior duração, ou onde aqui o adjudicatário apresenta o estado de avanço do dossiê e identifica eventuais desvios face ao compromisso. Estas reuniões não substituem a auditoria, mas permitem detectar problemas cedo e corrigi-los antes que se tornem incumprimentos formais. A auditoria de verificação é realizada por terceiro, independente, tal como já tinha mencionado, após a conclusão do projeto, ou anualmente para projetos de longa duração. Se o projeto tiver duração inferior a um ano, a demonstração é feita na entrega. Se for superior, há verificações anuais durante a execução. É o resultado desta auditoria que é entregue à entidade adjudicante como prova formal do cumprimento do compromisso da CO2PL. E é aqui que o ciclo se fecha. Compromisso na proposta, execução durante o contrato, auditoria externa, prova entregue à entidade pública. Agora vocês perguntam-me, mas então o que acontece quando o operador económico não cumpre o nível da emissão que declarou? Esta é uma das questões práticas mais frequentes e a resposta é clara. A entidade adjudicante aplica uma sanção financeira. A lógica da sanção está diretamente ligada à lógica da vantagem. A empresa obteve uma vantagem de adjudicação porque se comprometeu com um determinado nível. Se não cumprir este nível, a entidade pública perde o benefício que pagou e, por isso, a sanção deve compensar essa perda de valor. O que a CO2PL recomenda é que a sanção seja superior à vantagem concedida, numa proporção de cerca de 1,5 vezes o valor da vantagem. Por exemplo,
Se a empresa obteve uma vantagem de adjudicação de 50 mil euros por se comprometer com o nível 5, mas apenas cumpriu o nível 3, a sanção a aplicar seria calculada sobre a diferença entre a vantagem do nível 5 e a vantagem que corresponderia ao nível 3, multiplicada por 1,5. Isto garante que a penalidade tenha a função dissuadora real e que garanta que não compensa simplesmente não cumprir. Há uma subtileza importante aqui: a proporcionalidade entre o valor da sanção e a dimensão do contrato. Em contratos de grande dimensão, uma sanção percentualmente fixa pode ser facilmente absorvida pelo adjudicatário sem que isso constitua um verdadeiro incentivo ao cumprimento. As entidades adjudicantes devem refletir sobre esta questão e fazer simulações antes de fixar estas penalidades nas peças do procedimento. Neste cenário de incumprimento parcial, onde, por exemplo, uma empresa que declarou o nível 4, mas no final da auditoria apenas consegue demonstrar o nível 3, a sanção deve ser proporcional a essa diferença, não ao valor total do compromisso. E a entidade adjudicante fica com o benefício do nível 3, que foi efetivamente cumprido. Outro elemento importante é o calendário da sanção. Ou seja, quando é que a sanção é aplicada? Num projeto de longa duração, com verificações anuais, um desvio detectado na primeira verificação anual ainda pode ser corrigido antes da entrega final. As peças do procedimento devem então prever esta possibilidade de correção e também as consequências se a correção não acontecer. Isto protege a entidade adjudicante e dá ao adjudicatário a possibilidade de retificar o percurso. Em qualquer caso, as penalidades têm de estar claramente indicadas nas peças do procedimento desde o início, não podem ser decididas depois da adjudicação e têm de respeitar este princípio da proporcionalidade. A sanção deve ser necessária, adequada e não excessiva face ao objeto que se pretende tutelar. Como já sabem, a CO2PL não funciona em isolamento. Há um ecossistema de atores que é importante conhecer. A SCAU, nos Países Baixos, é a fundação que desenvolve e gera a ferramenta a nível internacional. Em Portugal, a Aliados Consulting é a parceira oficial responsável pela coordenação nacional desta solução, pelo apoio a entidades públicas e empresas e por manter o alinhamento com a versão mais atual da ferramenta. Os organismos de certificação são entidades independentes, acreditadas e habilitadas para realizar as auditorias que verificam o cumprimento dos requisitos da CO2PL. É através destes organismos que as empresas obtêm os seus certificados e são eles também os autores das auditorias de projeto. Para entidades públicas que estão a considerar utilizar a CO2 pela primeira vez, Aliados disponibilizam uma ferramenta de autodiagnóstico que ajuda os fornecedores a identificar o nível da emissão mais realista face à sua situação atual. Este recurso é muito relevante também para as entidades adjudicantes porque num mercado onde os fornecedores conhecem a ferramenta e sabem em que nível se encontram, é um mercado que responde melhor a este critério. Um instrumento que complementa bem este trabalho é, por exemplo, a consulta preliminar ao mercado prevista no Código dos Contratos Públicos. Antes de lançar um procedimento com a CO2PL, a entidade adjudicante pode consultar informalmente o mercado para perceber o nível de familiaridade com a ferramenta, a distribuição de certificações e os preços que os fornecedores antecipam. Esta consulta não vincula nada, mas informa muito. Estamos agora na reta final do episódio sobre a inclusão da CO2PL nas peças do procedimento. Vamos então sintetizar o que tem de estar nas peças de procedimento quando se usa a CO2PL. No programa do concurso ou no convite deve estar descrito o critério de adjudicação e a forma como a CO2PL é integrada nele, seja como desconto fictício, seja como sistema de pontos. E aqui a tabela das vantagens por nível deve ser explícita e clara. No caderno de encargos devem estar definidos os meios de prova admissíveis, o prazo para a apresentação da prova após a adjudicação ou ao longo da execução,
o regime de monitorização durante a execução, caso a entidade adjudicante queira avançar com o diálogo estruturado, e as penalidades em caso de incumprimento. Seguidamente, a fundamentação da escolha da CO2PL deve estar documentada na decisão de contratar. Esta fundamentação não é uma formalidade burocrática, é o documento que protege a entidade adjudicante em caso de impugnação. E é também um exercício intelectual que assegura que a escolha faz sentido para aquele contrato específico. A entidade precisa de explicar por que razão o desempenho climático está ligado ao objeto desse contrato e como serve o interesse público que prossegue. Um elemento que a experiência europeia mostra ser muito valioso é incluir nas peças de procedimento, tipicamente em anexo, o texto integral do critério da CO2PL, com a explicação de cada nível e dos requisitos correspondentes, assim como a hiperligação para o manual do normativo escolhido, seja ele na sua versão 3.1 ou na versão 4.0. Não basta mencionar, portanto, a ferramenta por nome. O mercado deve perceber exatamente o que está a ser pedido e o que cada compromisso implica. Quanto mais clara for a explicação, maior a adesão dos concorrentes e menor a probabilidade de disputas durante a execução. A construção de simulações, antes de finalizar as peças do procedimento, e a construção de cenários hipotéticos com diferentes combinações de preços e níveis de ambição, auxiliam à verificação de que o modelo avaliativo está bem calibrado. No fundo, auxiliando a resposta à seguinte pergunta: se o subfator CO2PL representa 15% da avaliação total, qual é o efeito real no ranking? Há cenários em que uma empresa com um preço muito baixo e sem compromisso ganha sempre, tornando o critério irrelevante? Ou há cenários em que um compromisso de nível 5 compensa qualquer diferença de preço, criando distorção excessiva? Estas perguntas podem já ter resposta antes da publicação do concurso. Vimos o quadro jurídico, os mecanismos de integração e os detalhes operacionais. O que falta agora é perceber como uma entidade começa, quais os primeiros passos, como envolver as equipas, quais os cuidados a ter. E é precisamente esse ponto que iremos discutir no próximo episódio.